Olá, bem-vindos ao Minuto CGRH. Hoje eu recebo o Dr. Tomás Navarro Rodrigues, que é médico perito. Dr. Tomás, obrigado pela presença. Hoje nós vamos conversar e esclarecer algumas dúvidas sobre o perito médico. Qual é a formação e a atuação desse profissional? Dr. Tomás, qual é a formação de um médico perito? Bem, antes de mais nada, um médico perito, ele é médico, ele é formado como médico, depois ele faz uma especialização em perícia médica. Essa perícia médica, ela tem uma abordagem de tentar relacionar causa e efeito daquela doença que você tem em relação ao trabalho. Então ele tem uma boa formação em medicina do trabalho e também uma boa formação médica para dizer se este periciando, se esta pessoa está apta ou não para exercer a sua atividade no trabalho que ele está designado. Então, o médico perito, quando se forma em perícia, ele está habilitado a fazer qualquer tipo de perícia. Sem sombra de dúvida. Ele, independente da sua especialidade, ele pode fazer perícia de qualquer outra, porque ele tem que tentar achar essa correlação causa e efeito em por que esse periciando, por que este paciente está afastado. E se ele está melhor ou não para exercer sua atividade no trabalho, para exercer sua atividade na função que ele está classificado no seu trabalho, e não em termos de outras atividades. Lá no CGRH, Dr. Tomás, a gente recebe muitos contatos de servidores com esse tipo de questionamento, com esse tipo de dúvida. Por que eu fui a uma perícia por um determinado CID e um médico que me atendeu, o médico perito que fez a inspeção médica, ele é de uma outra especialidade? Por exemplo, o servidor pode ir na perícia para fins de um osteomuscular, um problema ortopédico, um professor que dá aula e tem uma lesão no ombro, na coluna, e chegando lá ele é atendido por um perito, porém uma outra especialidade desse perito é algo relacionado aos olhos, oftalmologia ou neurologia. Isso é bem possível. E tem algum problema nisso? Nenhum problema, porque todos os médicos peritos, todos não, mas a grande maioria tem uma outra especialidade básica, que é o que ele gosta, que é o que ele atua no seu dia a dia, se é que ele ainda atua. E quando ele faz a especialidade de perícia médica, ele se especializa em tentar achar causa e o nexo causal dessa doença. Independente se ele seja um reumatologista e atender um paciente com problema gastroenterológico. Ele sabe que aquele problema gastroenterológico, qual é o período de afastamento, em quanto tempo ele está apto ou não a voltar naquela sua atividade de profissão, naquela sua atividade da qual ele é designado no seu trabalho. Ou mesmo um clínico geral que vai atender um paciente com psiquiatria, com quadro psiquiátrico, ele também está apto a resolver esses problemas. Salvo grandes exceções que precisa de um grande aparelhato para dizer se tem ou não essa condição, tipo oftalmologia, muitas vezes precisa de um aparelho específico para designar, mas um oftalmologista pode ser um perito de doenças osteomusculares. Mas um ortopedista não consegue ver o fundo de olho se não tiver aquele aparelho para dizer se aquele paciente é apto ou não. Então, tirando essas exceções, a grande maioria das doenças, o perito é apto, porque a especialidade perícia médica é treinado para fazer essas atividades, tentando correlacionar causa e efeito da doença e com relação à sua atividade trabalhista. E qual que é a diferença principal entre o médico assistente e um médico perito? O médico perito, único e exclusivamente, ele vai tentar ver essa correlação. Se você tem ou não condições de exercer o trabalho diante daquela sua doença. O médico assistencialista é aquele que te atende no consultório. A relação médico-paciente tem que ser muito mais intensa. Você vai contar muito mais coisas do que está acontecendo. Você tem uma relação muito mais íntima em termos da sua doença e de todo o seu arsenal, pensando no paciente como uma holístico, ou seja, pensando no paciente como um todo. O perito não, ele basicamente quer ver se aquela doença ou aquela lesão pode estar apto ou não para exercer aquele trabalho naquela formação na qual ele foi contratado. Então essa é a diferença. Não pode se misturar o assistencialista nem o médico perito. Tanto isto é verdade, que se o médico perito é assistencialista de uma pessoa que vem fazer perícia, ele não pode fazer a perícia desse periciando, porque ele mistura assistencial com perícia. Tem que ser diferente o médico perito, se ele for avaliado por um paciente dele, tem que ser um outro perito e não ele mesmo. Dr. Tomás, quer dizer que, se por um exemplo, eu sou o seu paciente, o senhor é meu médico assistente,
Estou tratando de um problema, por exemplo, de estômago com o senhor. Quer dizer que, se por um acaso eu tiver que marcar uma perícia por qualquer motivo, o senhor não pode ser o meu médico perito, aquele que vai fazer a minha perícia médica, porque o senhor já é o meu médico assistente, é com quem eu costumo tratar. É isso, perfeito, é assim? É assim mesmo. Quando você é médico perito, você não pode pegar os seus pacientes assistenciais. O que pode acontecer é o médico perito, algumas vezes, tentar entrar em contato com o médico assistencial daquele periciando para tirar uma dúvida ou alguma coisa inerente àquele quadro pericial dele, se está apto ou não para exercer sua atividade trabalhista. Mas o médico assistencialista não pode ser o mesmo médico perito. Acho que é importante ressaltar, doutor Tomás, que o médico perito, ele não nega a existência de uma possível doença, um possível problema, não nega a necessidade do tratamento dessa possível doença, mas não é esse o foco da investigação da perícia médica. É apenas saber se o servidor tem ou não condições de exercer a sua capacidade elaborativa, dentro daquela função de ingresso. Então, ele não nega a existência da doença ou a possibilidade, ou a necessidade do tratamento, mas ele verifica apenas, faz uma investigação da possibilidade dele exercer ou não a sua atividade laboral. Seria isso? Perfeito. E essa investigação pode ser única e exclusivamente pelo exame físico, pode ser através de exames laboratoriais, pode ser através de exames de imagem ou não. O médico perito, dependendo de qual é a doença que o paciente veio te procurar, em termos de avaliação de causa e efeito daquele para exercer sua função trabalhista, ele pode ou não lançar mão de exames complementares ou apenas do exame físico e algumas vezes, por exemplo, nos quadros psiquiátricos, o conversar, o tirar vários dados é extremamente importante. Então ele é treinado para isso e muitas vezes ele consegue, através do puramente o exame físico, ter uma avaliação ou não se esse paciente está apto ou não. Muitas vezes ele não se lança a mão de pedir alguns exames ou não se lança a mão de olhar os exames em que o paciente trouxe, que muitas vezes não se faz necessário naquele momento, ele não achou necessário. Mas é sempre recomendável levar o máximo de exames que você tenha, porque pode ser que ele precise. E aí isso vai te ajudar em termos de comprovar ou não se aquela doença está causando incapacidade ou não para exercer aquela função trabalhista. Doutor Tomás, importante esse esclarecimento, o servidor fique atento, porque muitos servidores têm a informação de que tem que levar os exames no dia da perícia, os exames laboratoriais, exames de imagem, mas nem sempre os médicos peritos pedem para olhar esses exames. Então é bom o senhor esclarecer que não é uma obrigação do médico perito olhar todos esses exames. Ele pode ou não, mas é bom, como o senhor comentou, o servidor levar, caso o médico perito solicite, você tem esses exames à mão para mostrar. Perfeito. Muitas vezes as pessoas fazem uma correlação de perícia em engenharia, por exemplo. Na perícia em engenharia você tem um material que foi construído, o que ele foi construído há 10 anos atrás, é aquele material, ele te traz hoje, você consegue avaliar. A perícia médica não. Se você trouxer um exame, por exemplo, se tem anemia ou não, de 3 meses atrás, não tem tanto valor com relação a hoje, porque você tem um poder de formar novas hemácias e você não vai estar mais anêmico, provavelmente, naquele momento da perícia. Então, tem dados ou exames que são feitos em outra época que não justifica, naquele momento da perícia, se você está apto ou não para exercer aquela função trabalhista. Então, pode ou não auxiliar, dependendo do tipo de exame. Doutor Tomás, existe um tempo mínimo para a realização dessa perícia? Do momento da investigação, o servidor vai a uma perícia médica e quando ele passa pela perícia, essa investigação, o tempo dessa perícia, existe um tempo mínimo? De atendimento na perícia? Não existe um tempo mínimo. Muitas vezes, você apenas com alguns minutos, você consegue já identificar que ele não está apto para exercer aquela função. Algumas vezes você precisa de um bom tempo de treinamento em termos de saber exatamente qual é o tipo de patologia, o quanto aquela patologia está interferindo naquela função trabalhista. Algumas vezes você precisa até visitar o local de trabalho, que muitas vezes na Secretaria de Educação isso não é importante, mas quem trabalha em fábricas, que precisa ter contato com medicina do trabalho para saber o local onde ele trabalha, a periculosidade daquele local onde ele trabalha, se justifica aquilo ou não, se ele vai voltar. Enfim, há uma mescla, muitas vezes, de medicina do trabalho com a perícia
para você poder dar um laudo mais fidedigno. Agora, o tempo de perícia pode ser relativamente rápido, como pode ser um pouco mais demorado do que o habitual. Mas não existe um tempo mínimo nem um tempo máximo de avaliação. Às vezes existe uma discordância no atestado médico entre os dias sugeridos de afastamento pelo médico assistente e aquele depois que pode ou não ser concedido pelo médico perito. Existe algum amparo legal para essa discordância de dias de afastamento? Sim, existe amparo legal e eu acho que é importante que a gente chame atenção, que nem eu volto a dizer, o ser humano é uma máquina em constante modificação, é diferente de uma máquina eletrônica. O ser humano muda, uma coisa que ele era 3 meses atrás, há 1 mês atrás, há 1 semana atrás, ele é totalmente diferente hoje. Então, o atestado feito por um assistencialista, que aquele médico que você tem contato direto, que vive o seu problema, não necessariamente é o mesmo período de afastamento do médico perito. O médico perito vai ver a sua causa e efeito daquela doença. O médico assistencialista vai ver você como um todo, principalmente, e muitas vezes ele dá um prazo maior, ou ele dá um prazo além do que você estipula, sem contar que quando ele viu você viu você numa fase X, e você, como médico perito, está vendo ele numa fase Y. Então, são 2 fases distintas que podem não ter essa concordância do atestado. Então, os dias que constam no atestado médico é apenas uma sugestão, uma indicação do médico assistente, mas o que conta mesmo é a avaliação pericial e é o que o perito pode ou não conceder no momento da perícia. Sem sombra de dúvida. Se você chegou aí para o médico perito, a perícia médica é que vai dar a avaliação final. O que esteve ou não do médico assistente. Ah, mas o meu médico assistente é um professor, doutor. Não importa. O que vai é o médico perito dar a definição. Ah, mas ele é o melhor do Brasil naquela área. Não importa. É o médico perito que vai dar aquela definição naquele momento. Porque aquele professor, o melhor do Brasil naquela área, fez uma avaliação antes de você e tinha uma outra abordagem e agora é uma abordagem de perito. E a abordagem do assistencialista é totalmente diferente. Ele não é treinado para saber essa causa e efeito em relação ao seu trabalho. Ainda falando de atestado médico, é muito comum também, a gente recebe vários questionamentos, vários contatos para orientação, que tem muitos atestados médicos que não vem constando o número de dias de afastamento, não vem essa sugestão, essa indicação do médico assistente. Ou às vezes vem escrito, solicita um afastamento por tempo indeterminado. Existe amparo legal para se aceitar ou não um atestado dessa forma? Existem os amparos legais em termos de atestado. É que vai depender muito de cada tipo de patologia. Mas o fato do atestado, ele tem que vir designado no termos de tempo e tem que vir, hoje em dia, você tem que pedir uma autorização para o paciente em termos se põe ou não o CID, para saber qual é o diagnóstico. Como você trabalha no Estado, algumas obrigatoriedades inerentes a você ser funcionário de um Estado, você tem que ter algumas obrigatoriedades seguidas ao Estado. Na prática diária, em outras áreas privadas, fora do Estado, muitas vezes você tem que pedir permissão para o paciente para colocar o CID ou não, para você levar isso para o médico perito. Então, como você é funcionário do Estado, você tem que seguir as regras do que o Estado exige. E o Estado exige isso, por isso que você é funcionário. Então, há essas normas que você tem que seguir e não tem que aceitar essas obrigatoriedades que vêm de fora. Aproveitando o momento, além dessas normas que partem do Departamento de Perícias Médicas do Estado, com relação ao atestado médico ter que constar o número de dias, lembrando que especificamente o sistema de agendamento online do DPME, que é o sistema eCisla, ele vai aceitar somente, no máximo, 90 dias. Então, além de constar o número de dias no atestado como sugestão do seu médico assistente, é importante lembrar, conversar com o seu médico assistente, que o sistema online para agendamento não aceita mais do que 90 dias. Então, tem que conter um número de dias e, no máximo, 90 dias na hora de digitar para preencher o formulário no sistema eCisla. Doutor Tomás, e durante a perícia, no momento da perícia, se por um acaso o periciando passar mal, tiver algum problema, precisar ser socorrido, ou algum acompanhante dele que possa estar na sala de espera, fora da sala, aguardando, se alguma dessas pessoas tiver algum problema, tiver que ser socorrida, o médico perito pode prestar esse socorro? Então, vejam só, como eu disse anteriormente, se esse periciando começou a ter um problema, você vai atendê-lo como médico, porque todos os peritos são médicos. Se você passou a atendê-lo como médico, você passou a ser médico assistencial daquele paciente.
você não pode ser mais um médico perito. Associado ao fato de que você começou a atender este paciente, você tem que levá-lo ele até um local de maior assistência. Se você não estiver num hospital ou numa clínica com muita estrutura, você vai ter que esperar remoção, você vai ter que parar todo o atendimento da sua perícia, você vai ter que parar, atender esse paciente, chamar a ambulância e passar a levá-lo a um local adequadamente. Por isso que o médico perito, quando ele está ali, ele é médico perito, ele pode não atender esses casos de emergência, seja de parente ou de periciano. E é chamado uma outra entidade que venha atendê-lo como sendo médico assistencial, porque ele não está ali com a função de médico assistencialista, ele está com a função de médico perito. A partir do momento que ele larga essa função de médico perito e vai atender isso, ele passa a não ser mais um médico perito. E com isso ele tem que cancelar todos os seus atendimentos e passar a ser assistencial daquele periciando, e este periciando vai ter que trocar o médico perito, que não pode ser mais ele, terá que ser um outro. Dr. Tomás, agradeço a sua presença, os esclarecimentos. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. A gente se encontra num próximo minuto. Tchau.